Boa noite, gente. Então, diante de algumas demandas, alguns alunos procuraram a gente, né, tanto eu quanto a Carol, para perguntar como que era a prova específica. E a partir dessa ideia nós tivemos assim, através dessa demanda nós tivemos a ideia de explicar, né, como que acontece essa prova de habilidade. Que quando a gente vai fazer o vestibular, na verdade, para alguns cursos, é extremamente necessário que você passe primeiro por essa prova. Então, se você fizer a prova e não passar, ou não se inscrever nessa prova, né, não fizer a prova, você não tem como concorrer a essas vagas. Seriam as vagas de arquitetura, desenho industrial, artes cênicas, visuais e música. Não é isso, Carol? É isso mesmo. O desenho industrial é o curso de design, né? E eu estava achando até interessante que, por exemplo, muita gente às vezes pega assim e fala: Ah, eu gosto de desenhar, mas eu não quero fazer artes visuais. É. E tem essa outra opção, né? Ou então tem uma galera que gosta de produzir, né? Fazer alguns tipos de material, trabalhar com materialidades, criar obras, e acha que desenho industrial não é interessante porque acha que só trabalha com computador, o que não é uma verdade. Porque o design ele está mais ligado à questão de criação de objetos. Então, design vai desde gráfico, computação gráfica, ou então vai até para a questão de criação de produtos, como canecas, Estilo de te- carro, né? tecidos, né? Por exemplo, você trabalha com coisas têxteis, você cria textura, e essa textura pode ser reutilizada na moda. Então, assim, na verdade, é um campo bem abrangente. E nós temos também, como é que fala? Tem essa diferença, né? Também tem que pensar na questão da artes visuais e as cênicas e música, que existe também a questão da licenciatura e tem do bacharelado. A gente está fazendo Matheus, tudo bem, Matheus? A gente está fazendo um geralzão do que cai, assim, do que é cobrado, né? Por que que tem essa prova de habilidade específica? Muita gente comenta, né? Fala assim, ah, mas se eu estou entrando numa faculdade, por que que eu tenho que provar uma habilidade, sendo que eu tenho que entrar nessa faculdade para aprender? E não é bem isso. A prova de habilidade específica, ela é como se fosse uma peneira para ver se você consegue se encaixar e ter bons resultados naquele curso que tem uma característica diferenciada. Então, por exemplo, arquitetura. Você não precisa ser o as do desenho, mas você tem que ter uma certa noção de espacial, noção de perspectiva, noção de novas propostas para os espaços urbanos. A mesma coisa no artes cênicas. Você não precisa ser o grande ator, mas você tem que ter uma noção de repertório, você tem que ter uma noção de espaço do seu corpo, espaço do corpo do outro. E a mesma coisa artes visuais. Tem que lembrar que artes visuais, artes plásticas não é só desenho. Eu posso me interessar por essa área e trabalhar com fotografia ou trabalhar com instalações. Aí tem assim, eu até vi uma questão, né, de uma prova que o pessoal estava comentando sobre o fato assim, por exemplo, se eu for um artista de fazer escultura, eu faço escultura em mármore que pesa 3.000 toneladas. Como é que eu vou levar esse trabalho para minha prova prática específica? Ele não vai levar isso. Ele vai levar vários registros fotográficos, registros de material que ele vai apresentar no portfólio. que é o que vão ser exatamente o que a Carol acabou de falar, os portfólios. Porque as provas, gente, assim, ó, é muito importante ficar atento, porque tem editais. Então, do mesmo jeito que sai o edital do vestibular, vai sair o edital das provas específicas. E nesse edital das provas específicas é que vão vir tudo o que está determinado para vocês. Então, por exemplo, né? é, Lá vai estar separado os dias,
Lá vai estar separado se a sua prova vai ser feita em 2 dias ou se vai ser feita em um dia. O que que você precisa levar? Os alunos, né, que vão concorrer à vaga de desenho industrial, artes visuais e arquitetura, eles precisam levar, por exemplo, materiais específicos, como um tipo de lápis. Então, para arquitetura, eles pedem um lápis tal. Para artes visuais, eles pedem um lápis 6B, 2B. Para desenho Não, industrial, eles Tati, tem pedem. até esse negócio do material que eu fiquei assim, que eu achei interessante, que, por exemplo, arquitetura e urbanismo, você não pode levar esquadro, não pode levar régua. É, Já em artes visuais, você tem que levar esquadro, você tem que levar régua, você tem que levar estilete. Então, mas tudo isso está definido no edital, até o jeito que você isso. tem que levar. Porque, por exemplo, é o mesmo procedimento de uma prova de vestibular. Então, você não pode levar coisa, você não pode levar relógio, não pode levar celular. E todos os seus materiais têm que ser levados em sacolinhas plásticas transparentes para ver aquele material. Não pode prestar material. Então, se você esqueceu a borracha, já era. Que eu acho que a gente podia fazer aqui, Tati? Eu acho que nós poderíamos fazer um geralzão e depois ir falando de pedaço por pedaço, de característica de cada habilidade. O que você acha? Ótimo. Tá. Então, começando aqui, pessoal. Primeiro, esse ano, por causa da pandemia, nós não tivemos a prova específica, né? E a UNB ainda não deu um posicionamento de quando haverá. O único posicionamento é que quem se inscreveu está inscrito, certo? Porque você paga uma taxa de R$ 60 para fazer essa prova. Tem um período que nem todos os outros vestibulares edital tem um período de taxa de isenção, você pode solicitar uma isenção. E quando você passa nessa prova, essa prova vale por 4 semestres. Então, por exemplo, suponha que você fez a prova agora, se existisse a prova em 2020. Se você passasse, ia valer para o segundo semestre de 2020, primeiro de 2021, segundo de 2021, primeiro de 2022. O que significa isso? Que você pode, você passando na prova de habilidade específica agora, e você reprovar no vestibular, 1, 2, 3, você ainda tem até o quarto para passar, certo? Ah, mas suponha que eu passei no vestibular, mas não passei na específica. Você vai ter que fazer outro curso. Para você entrar nesses cursos, você tem que passar no vestibular da específica. Fala, Tati. É inclusive por isso que quando você vai fazer, você vai escolher lá, tá? Ah, quando você vai fazer o vestibular, lá tá assim, ou o PAS na terceira etapa, lá vai estar assim. Você vai fazer, tipo assim, você vai fazer prova específica, se você for fazer alguns cursos, você tem que marcar específica, por exemplo, eu marquei artes cênicas como primeira opção, e você tem que marcar a segunda opção, algo que não seja com prova específica. E aí, na sua segunda opção, por exemplo, eu marquei psicologia. Então, se eu não tivesse passado na prova de habilidade específica para artes cênicas, eu estaria concorrendo no vestibular para psicologia. Então, é importante ficar atento a essas coisas. Sim, com certeza. E aí, por exemplo, como diz o teste, é habilidade específica. Então, cada curso vai exigir vão ter exigências diferentes. Então, por exemplo, arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo tem uma prova específica que você realiza em um dia só e é um teste escrito e prático. No teste escrito e prático, na verdade, eles não fazem perguntas relacionadas à arquitetura ou à história da arquitetura. Tem um exemplo, né? Um exemplo de, por exemplo, de um espaço. Eu vi uma prova que eu achei até bem bonita, assim, porque tem a descrição das cidades invisíveis daquele Ítalo Calvino, daquele autor. E aí pegou e mostrou uma cidade e várias ilustrações que a pessoa fez com aquele parágrafo daquele livro. E depois a atividade era outro parágrafo de outra cidade e você tinha que fazer uma proposta para essa cidade imaginada. Aí você fala assim, ih, ferrou, não consigo desenhar
não consigo desenhar nada, eu tô por fora. Não, ele quer ver como é o seu traço e como é a sua noção de perspectiva, como é a sua noção de situar as coisas em determinado local. Então, você não precisa se preocupar em ser um mais do desenho para passar em arquitetura e urbanismo, certo? Quem passa pelo PAS realiza quando a prova específica. A prova específica é sempre antes Do vestibular, da prova escrita, da prova do vestibular, vamos dizer assim. Da Né? Da prova do prova. PAS, da prova Isso. vestibular. Porque são duas provas, na verdade. A específica e a outra contendo todas as matérias, né? Por isso que a gente estava falando, são dois editais diferentes. Então, normalmente, a prova específica ela acontece antes da prova do PAS. E aí sai o edital do PAS, por exemplo, você tem que ficar atento, porque logo em seguida sai a da prova específica. Parece que esse ano, na de 2020, na do vestibular do meio do ano, eles lançaram primeiro a específica e depois que iam lançar a do vestibular. Então, assim, eles são quase juntos ali. Só que são duas inscrições diferentes. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. São dois Tá. E outra momentos coisa. distintos. Sim, aí também tem a questão do PAS, porque o PAS é uma prova em 3 etapas. Sim. Da primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Você passou, quando você fala quem passa pelo PAS, você está falando primeira e segunda etapa? Porque, Não, na acho que é a verdade, terceira. mas você não tem como realizar a prova específica depois que você faz o PAS. É sempre Então, por antes. isso você faz na primeira, você faz na segunda etapa. Quando você estiver na terceira etapa, que você faria a prova específica. Isso. Tá Entendeu? claro? É isso que ela está perguntando. Então, por exemplo, quando abrisse o edital do PAS, aí você vai fazer a prova específica nesse período. Isso. Você está na segunda etapa. Você vai fazer o PAS agora. Quando você entrar na terceira etapa, ano que vem, o que você vai fazer? Quando você for fazer a inscrição do PAS, você vai fazer a inscrição do PAS e logo em seguida vai abrir o edital da prova específica. Aí você faz o edital da prova específica, você faz a sua inscrição. Aí lá você escolhe o seu curso. Isso mesmo. Certo? Tá, aí voltando. Se alguém tiver dúvida da arquitetura, pode voltar que eu explico de novo. Então, a arquitetura, você tem o teste escrito e o teste prático. E é isso, na hora, você vai fazendo a prova e tudo mais. No artes cênicas você não tem o teste escrito, você tem o teste prático que duram 2 dias, e os 2 dias inteiros, é o turno matutino e vespertino. No primeiro dia nós fazemos uma oficina, e no segundo dia nós temos que apresentar dois monólogos. Um de temática livre, que você escolhe, e outro com base em um dos livros que estão no edital. Então, Que tem são três três, né? peças, são 3 peças dramáticas, e aí você tem que tirar um trecho dessas peças e fazer. Para a oficina, você vai ser, que nem a gente estava falando, não é que você tem que ser um grande ator. Uma pergunta que todo mundo fala: ah, mas eu vou fazer licenciatura. Tá. Tanto para licenciatura quanto para bacharelado, a prova específica é a mesma, certo? A única que não tem, se não me engano, licenciatura é a prova de desenho industrial, design. Isso, Design não tem, só tem bacharelado. isso mesmo. E aí, gente, nessa prova das cênicas, uma coisa que eu acho interessante, que, por exemplo, no dia da oficina, pega e fala, o que que acontece na oficina? Você participa de jogos teatrais, você participa de dinâmicas físicas, tanto é que pede para ir com uma roupa confortável. Então, se você, por exemplo, for para... Não é legal ir de calça jeans, coisas que prendam o seu movimento, ou roupa que fica caindo, que você tem que ficar se arrumando. Não, não tem que ser uma roupa confortável, camiseta, Gente, é roupa de calças. malhar. Aquela roupa Roupa básica de de malhar, malhar. calça, malha e camisetão. Coisa para você se sentir à vontade, poder rolar no chão, porque o que que na verdade eles querem nessa prova nessa oficina? É ver, né?
Ver se você tem essa noção, como a Carol falou, de espaço, ritmo, a sua consciência corporal. Então, se você Noção tá... de grupo. Noção de grupo, Então não isso que eu... adianta nada você arrasar no espacate e empurrar o coleguinha. Não, não tem que fazer isso, até porque uma das coisas que são avaliadas é a sua capacidade de criar em grupo. É. Então, ele vai... É uma avaliação mesmo, para ver se você tem noções básicas. Porque ninguém quer, assim... É claro, se você for artista, muito melhor, mais fácil para você, mas não é isso. A universidade, ela não quer... Não é esse o objetivo. Mas você precisa ter o mínimo de noção. Porque também tem uma outra coisa, né? Eu não sei se vocês já repararam. As notas são negativas para entrar nesses cursos. Não estou falando de... Eu estou falando de artes cênicas, música. Na verdade, a arte cênica já faz um tempo que saiu da negativa. Ano Mas passado são não foi notas nota baixas, negativa. né? São notas baixas. E aí, às vezes as pessoas acham que entrando num curso tipo artes visuais, depois eu consigo mudar para arquitetura. Então, por isso a gente vai ter mecanismos, eles vão ter mecanismos para avaliar, para ver o seu perfil. Por isso, a gente vai falar mais à frente a questão da entrevista. Então, essa oficina de corpo, por exemplo, tem gente que chega lá na minha prova mesmo, teve uma menina que falou, eu não dou conta de fazer isso aqui. E minutos antes, a gente na fila conversando, ela falando, não, eu só quero entrar, porque meu pai falou que se eu entrar na UNB, ele vai me dar um carro. Então, Ah, eu queria assim, tanto ter um pai. Eu queria tanto ter um pai que me desse um carro. Eu não tenho nem um pai que me dá um carro, nem um pai. Ah, nem. Deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante que você falou isso, da questão, né? Então, nessas oficinas, por isso que é de manhã e de tarde, eu não sei se vocês já viram alguma coisa do The Voice ou desses que tem essas seleções de, como é que fala? Seleções que vê na TV, de canto, não sei o quê. É a mesma coisinha. Você recebe lá o seu númerozinho, porque aí ficam, é, tipo, na maioria das vezes, ficam três professores e uns dois monitores. Os monitores costumam dar as diretivas do que se tem que fazer. E quando a gente fala vai com roupa para rolar no chão, é porque eles vão pedir para você andar pelo plano baixo ou para criar alguma coisa no plano baixo. Você não pode ir com nojinho, assim, tipo, não quero me sujar, não quero. Não, não é para isso que você tá lá. E tem três professores que, na maioria das vezes, eles ficam olhando para você bem assim. que você não consegue entender, né? Você não consegue ver o que eles estão sentindo, o que eles estão achando. Não consegue. E aí a oficina é isso. Exercícios, jogos teatrais, ver se como que você mexe com o corpo. Isso que a Tati falou, muita gente, né, acha que é uma coisa, vou chegar lá e fazer caras e bocas. Não é. Às vezes são jogos de improvisos que são refinadíssimos, que é difícil, que você às vezes não tem como é que fala, um time para fazer, para participar do jogo. E no outro dia, nós temos a apresentação que você preparou, que você tem que preparar com antecedência, não tem momento de treinar na hora, você tem que levar o seu figurino se precisar. Se você tem uma música na sua cena, você tem que levar um MP3 apenas com a sua música. Um pendrive, Um né? pendrive. Um pendrive apenas com a sua música em MP3. Aí, por exemplo, se você levou o pendrive e a música não deu certo, problema seu. Não vai ter como você Improviso. entrar no celular, baixar. Tem que estar preparadíssimo. E assim, gente, na verdade, o que importa nessa cena é a construção do personagem, é o entendimento do texto. O que eles querem ver é, você conseguiu compreender a proposta? Você conseguiu criar um personagem? Qual é a proposta, né, que você está usando? Então, eu preciso saber falar o que eu fiz. E eu preciso ter muito claro o que eu estou fazendo ali, porque é, esse momento é um momento que é você e a banca, só, não tem mais ninguém ali. Não é como a Três oficina pessoas que... chorando com assim. não é a oficina que está cheio de gente. É você e a banca, só. Então,
Nessa oficina, na cena, o que eu sempre falo é, vai você com seu personagem. Não precisa de cenário, não precisa disso. É você, é uma cena, é um monólogo, onde você vai mostrar o que você criou a partir do texto que você leu. Aí depois disso, você tem a entrevista. E na entrevista, o que que os professores vão perguntar para você? Vai perguntar qual é a sua motivação, por que que você quer fazer o curso, vai perguntar por que que você escolheu fazer determinado personagem, qual foi a linha, por isso que né, a Tati acabou de falar, né? A Tati falou assim, é você e o seu personagem, é você, é essa sua capacidade de criar interpretações. E aí é nessa entrevista que você meio que certifica, né, a sua real intenção de entrar nesse curso, né? Como é que fala? Tem muita gente que desiste da entrevista, porque quando... Ah, sua linda! Ai, Porque Juju! quando tem que justificar porquê do personagem, a pessoa não sabe. Você lembra o personagem que você fez, Tati? Eu fiz a Nora, de Casa de Bonecas. Eu fiz o Peter Stockman do Inimigo do Povo. Que é Ibsen. a Nós dois obra, né? escolhemos Ibsen. Que Que é a obra, é, né, desse... Então, é essa a é obra a... do Paz. Isso, a É a obra do obra do Paz, mas Paz. não da específica. A Não, específica é. são três textos, Ai, que gente, é Mateus desculpa, e né? Mateusa, Vida de Galileu, e eu esqueci o último. Mas isso tudo a gente vai deixar disponibilizado para vocês. Então, Corpo Santo. A última é Corpo Santo. Corpo Santo é Mateus e Mateusa. Ah, isso. Pois é, ó, por exemplo, você fez um, mas assim, eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram quando eu terminei a minha apresentação foi: por que você, sendo mulher, escolheu representar um personagem masculino? Foi a primeira pergunta. Eles não perguntaram meu nome, foi assim, eu sentei e falaram: por que você, sendo uma mulher, escolheu representar um personagem masculino? E aí a minha, assim, o bom, e eu ainda escolhi um personagem masculino que é o antagonista. E aí o meu bom foi que eu falei assim, ó, porque eu achei os personagens femininos irrelevantes nessa peça, eu queria fazer alguém que tivesse mais fala, que não sei o quê, nananana. Mas assim, foi uma pergunta que eu não esperaria ter que responder, nem pensaria nesse tipo de pergunta. Então é aí que é interessante saber a entrevista. O que mais que eu acho importante? Então é isso, gente, é importante saber que são 2 dias aí e é o dia inteiro, tá? Manhã e tarde. É, e a entrevista é extremamente importante, porque na entrevista eles conseguem realmente sentir. Se Isso. Aí outra você. coisa também, que tem gente que é maluca, né? Tem gente que participa do primeiro dia e falta o segundo, achando que vai valer metade da pontuação. Não. Você tem que participar dos 2 dias. Se você perde um dia, quebrou a perna, não sei o quê, é uma fatalidade. Não justifica. Você é eliminado. Tem que participar de todo o processo, né? Nas visuais, nós temos o teste escrito e uma entrevista que você tem que apresentar o seu portfólio, o seu portafólio. No teste escrito, eu estava olhando algumas provas, tem muito essa questão de pensar a arte em seu contexto. Eu vi uma prova muito interessante que estava falando sobre propaganda e artes visuais, né? E assim, você entender um pouco os movimentos, importantíssimo, principalmente as vanguardas europeias e o modernismo brasileiro. Então, eu vi muito perguntar de Lídia Clark, Cildo Meirelles, essas pessoas, essas figuras, que, sinceramente, eu não acho tão, como é que fala? Tão complicado, porque, bem ou mal, o ensino médio privilegia esse lado, né? Então, assim, eu acho muito difícil algum estudante que tem interesse por artes visuais ser pego de surpresa de ver como é que fala? Algum artista desconhecido. E assim, não é a ideia, na verdade, o que eu observo na universidade é essa coisa da criatividade, né? O aluno que consegue criar, o aluno que consegue trazer o seu olhar, a sua percepção,
baseado, né, em todo o estudo que já foi feito, baseado em todo o conhecimento que ele tem, mas é a sua percepção também, não é uma cópia. É importante Com isso, certeza. gente. Isso mesmo, ó, a Ju falando que caiu bastante Lígia Clark e L85. Então, são expoentes da arte brasileira que, assim, eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acredito que um bom contingente de alunos conheça esses nomes, ou tenha É, ouvido falar, e é conteúdo do entendeu? terceiro ano, né? Além de tudo. É Isso, conteúdo do por isso que eu terceiro tô ano. falando. Por isso que eu tô falando. É uma coisa que. Aí o que eu achei interessante, né? Nas visuais, o que que acontece? O teste escrito é num turno só, que nesse edital seria no turno vespertino, e de novo, no outro dia, tem marcado para o matutino e vespertino, porque é meio que uma fila, né? É, Vai falando. E é a mesma coisa. O que eu achei interessante da questão do portfólio, que eles estavam, assim, atentando, falando que ia ver a qualidade do trabalho e também isso que você falou, né? Essa coisa de saber não copiar, mas, assim, saber da onde, quais são suas principais influências, da onde você bebe isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que recentemente formou e ele, quando ele foi apresentar o portfólio dele, ele levou várias ideias de histórias em quadrinhos que ele criou. E na época ele nem sabia se ele ia querer ser quadrinista, né? Mas aí quando falou assim, ele falou assim, ah, não, eu gosto muito de ler isso mesmo. Eu gosto muito de ler quadrinhos e tudo, quadrinhos e o cara principal que eu curto é fulano de tal, fulano de tal. Então, tipo assim, bem ou mal, não que ele citasse e falasse de toda a obra, mas aí ele falava do que ele vivencia, do que ele bebeu. E isso foi interessante para a entrevista dele, né? Vamos lá, o design é a mesma coisa, eu tenho um dia de teste escrito e outro dia de teste prático. Design é a ideia do desenho industrial, que é bem diferente de artes visuais, galera, não confundam, por favor, né? Tipo, tem gente que ainda confunde o que que é um designer do que seria o artista visual. São áreas bem diferentes, com propósitos e objetivos diferentes, né? Quando a gente começou a falar, a gente estava falando assim, aí, por exemplo, nas provas, achei super interessante que é aquela coisa de realmente você estar preparado para conectar as ideias. Então, teve uma prova que eu vi que eu achei interessante, que estava falando sobre o biodesign, que é você olhar para a natureza e da natureza você tirar ideias para a gente, né? Para a nossa vida humana. Aí a pessoa, por exemplo, tinha lá uma coisa falando sobre a casca de laranja, o design da laranja, que a laranja divide em gomos e cada célula dela é envolta numa película. E aí falou assim: ah, agora com essa ideia conceituada, cria aí um móvel. Aí você tinha que desenhar um móvel e explicar qual seria a analogia desse móvel com o conceito da laranja. Tinha desenho de observação também, que nem tem arquitetura e urbanismo. Então, por exemplo, tinha lá a ideia de meio de transporte, aí o desenho da perspectiva do avião. Aí, por exemplo, mostrava um avião, aí você tinha que desenhar ele vindo de frente. Então, assim, é muito essa questão do observador, a sua capacidade de observar e de aplicar o que você observa no papel. E aí também, ó, o pessoal do design, artes visuais, material tem que ver bem direitinho, porque você pode levar giz, você pode levar lápis de cor, você pode levar caneta de várias cores, ao contrário, por exemplo, da arquitetura, que só pode levar o lápis 2B e uma caneta preta. e assim, tem alguns materiais que são essenciais, né? Por exemplo, nesse último edital estava lá, lápis de cor de 12 cores é imprescindível. Sim, Então, porque na assim, prova, por exemplo, na prova tinha questão cobrando você fazer tal coisa colorida. é, Imagina se você não leva lápis de cor. está Estão eliminado, né? pedindo Está para ser fora. colorido, não é preto e branco. Tanto é que tem os que são preto e branco, tá lá dizendo em preto e branco. Voltando aqui, a questão da música, né? Na música, nós temos a prova específica e a específica dentro da específica. Então, por exemplo, dependendo do instrumento que você toca, o edital vai dando
algumas diretivas. Então, por exemplo, para quem vai tentar para canto lírico, então você tem que ir preparado com X questões. Prova de música tem a prova escrita no dia anterior. É uma prova que você recebe a partitura, tem no edital as partituras que você já tem que saber. Na prova escrita vão te cobrar isso, vão te cobrar conhecimento de harmonia, ritmo, ler partitura. É. Tem, como é que fala a questão tem partituras para serem completadas. Então, isso é uma coisa que vai ser cobrada na questão da Na música. Você não tem muita coisa de história da música, é muito mais essa coisa da prática mesmo. prática. Na verdade, eu Isso. acho que a prova de habilidade da música, ela é a mais difícil. Porque a música é a que você não pode chegar lá, tipo, eu sei mais ou menos. Você tem que saber tocar. Se você não souber, Sim. você não entra. Não é igual nos outros. Não é que, eu não sei nada de desenho, eu vou fazer a prova de desenho industrial. Não, não é isso. Você tem que ter uma noção, né? É claro que se você sabe desenhar muito melhor. Ai, Tati, você acha que eu devo fazer um curso se eu quero fazer desenho industrial? Sim, claro que você deve fazer um curso, óbvio, porque assim isso vai facilitar para você, né? Até mesmo porque tudo isso é prática, é exercício. A Ju acabou de falar essa coisa de não ter preguiça de ler edital. Realmente, não pode ter preguiça, porque muda, né? Os Muda, por materiais, exemplo, né? os materiais, mudam as peças, por exemplo, Não, né? gente, como diz o O marido de uma edital, grande amiga minha, tem gente que perde pro edital, né, Carol? tem gente que já reprova no edital. Porque Tem não gente lê que o já reprova no edital. edital, porque desiste. Então, Matheus, você está falando específico de visuais? Visuais tem escrita e desenho. Não costuma ter colagem, se bem que no material eles deixaram levar estilete. Mas, assim, por exemplo, não pede para levar figuras, por exemplo. Para fazer Deixa eu te colagem, né? falar, realmente, o edital é super importante. Voltando aqui para música, uma coisa que aí você, por exemplo, tem que levar o seu instrumento. Os únicos instrumentos que não precisam ser levados é o piano e a bateria. Só que, por exemplo, a galera da bateria tem que levar suas próprias baquetas. Aí já deixa, no edital, já deixa bem claro que não é emprestado instrumento. Ou seja, o cara da bateria lá, ele não consegue, tipo, esquecer minhas baquetas. Ele não consegue pegar emprestado nem com o coleguinha lá fora, né? Também eu nunca vi como é que é esse processo. Eu não sei se tem como vigiar, mas assim, no edital é muito incisivo em relação a isso, entendeu? Da questão dos materiais. Ô, Ju, se a Ju ainda estiver aqui, o Eu Conto Arte, a Ju fez a prova de artes visuais, voltando. Aí, ó, isso que eu ia perguntar agora. Tem colagem, mas geralmente com materiais que eles disponibilizam. Então, Matheus, se por um acaso for necessário fazer colagem, eles vão te disponibilizar o material. Ju, deixa eu te perguntar, essa prova escrita, ela é uma prova de história das artes visuais ou ela é uma prova tipo prática para você já fazer o desenho? Tem essa prova? Porque quando nós fizemos, né, Carol? Na Mas nossa tem. época, Eu tinha olhei as provas do ano passado tinha. No nosso antes tinha prova escrita, agora. de conteúdo Mas mesmo, né? De conhecimento de teatro mesmo. as peças que a gente tinha que ler. Ju, você tá aí ou você sumiu? Acho que a Ju sumiu, amor. Tá, outra coisa que eu achei bem interessante do teste da música, né? Além dessa questão do material e de você poder levar seu instrumento e realmente você tem que mostrar, tem partitura que você tem que ler na hora e fazer e executar. Além das partituras que você tem, a gente está preparando, eu falei logo no comecinho, uma playlist com as músicas deste edital. Olha aí a Ju falando.
que tem uma mini redação e colagem. Eu vi uma prova que estava pedindo para fazer uma análise sobre você usar arte como propaganda ou propaganda como arte. E aí você tinha que escrever, era dissertativa. 30, no mínimo 30, no máximo 30 linhas, no mínimo 15. É praticamente uma redação, né? É. O que mais que eu acho? Ah, tá. E aí, só fechando assim, por exemplo, eu já falei todas as dicas, se vocês tiverem mais perguntas, mas é isso, né? Então, as provas que têm 2 dias de duração são as provas de cênicas, visuais e música. Tem 2 dias de duração. Arquitetura e design é apenas um dia. Uma coisa que eu acho importante a gente discutir aqui, tem a ver com com as disciplinas em geral, é a diferença entre licenciatura e bacharelado, que muita gente tem dúvida. Nossa, isso é muito importante, porque assim, os meninos não sabem a diferença, né? E a gente normalmente a gente não conversa sobre isso na escola. Você fala sobre o curso, mas você não fala sobre a distinção entre bacharelado e licenciatura. Inclusive, eu lembro que quando eu fui fazer a minha prova específica, que não tem tanto tempo assim atrás, né? Quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, e o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de bacharelado e licenciatura. Então, assim, é extremamente importante você saber o que você quer mesmo. Com o que você quer trabalhar, como você quer trabalhar. Porque quando você chegar lá, você vai ter que marcar. Sim. Você tem a questão da licenciatura é quando você é voltado mais para a questão de trabalhar em escola, sala de aula. Quando você pensa em licenciatura, você pensa nessa pessoa Educação. que vai ser educadora. Então, assim, o que vai acontecer? Ela vai pegar muitas matérias dentro do departamento dela, né? Ou de artes visuais, ou de cênicas, ou de música, e vai ter também as matérias voltadas para a educação. Então, eu pego muitas matérias da Pedagogia. pedagogia, eu pego muitas matérias da psicologia, eu pego muitas matérias até da organização da legislação educacional. Então, assim, eu sempre vou estar muito ligada a esse mundo da escola, quando eu falo de licenciatura. O bacharelado é quando eu estou voltada mais para a questão do fazer, né? Então, assim, eu não, eu estou me preparando, então, no caso de artes cênicas, eu vou trabalhar como única e exclusivamente atriz. Não importa se seja de cinema, de propaganda ou de televisão. Eu vou ser atriz, eu vou ser diretora, eu vou ser cenógrafo. Eu não vou me preocupar em estar na escola, porque também tem isso. Tem muitos cenógrafos, muitos atores que dão, por exemplo, algumas oficinas, alguns workshops. Mas essas pessoas não têm licença, não são habilitadas para estar em sala de aula. Em geral, essa é a grande diferença. Mas no. Quando você entra lá também, dependendo do tempo que você está disposto a estar na UNB, você pode tirar a dupla habilitação. O que É. significa dupla habilitação? É você formar nos dois, em licenciatura e em bacharelado. E aí você escolhe como você vai trabalhar com isso, qual é a importância. Por exemplo, bacharelado, eu vejo assim, ó, comparando as cênicas. O que acontece em bacharelado que não tem na licenciatura? Como a licenciatura ela pega mais matérias da educação, da pedagogia, tem alguns momentos, por exemplo, que são mais formativos, por exemplo, interpretação. Quem é da licenciatura é obrigado a fazer interpretação 1 e 2. Quem é do bacharelado tem que fazer 1, 2, 3, 4. Né? Então você acaba aumentando. E a mesma coisa, o pessoal do bacharelado, as matérias obrigatórias deles não são vinculadas à questão do sala de aula. Essa é a grande diferença. Aí você fala assim: ah, então quer dizer que se eu fizer bacharelado, eu não vou poder dar aula na escola? Não. Se você for só bacharel, não. Até mesmo porque se o MEC te pegar, a escola leva multa. Não pode. Você tem que ter licenciatura. É um pré-requisito, né? Quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, da Secretaria de Educação, eles falam licenciatura no curso tal, 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 licenciatura. Então, se você não, no seu diploma não tiver licenciatura, você não entra.
você não assume o cargo. Legal. É, você não pode assumir. A Ju tá super ajudando a gente aqui, Tati. Ela pagando falando da Sim, eu ia entrevista do voltar nisso. Slide, Eu ia da voltar nisso entrevista da do Slide, entrevista. que pergunta referência, se vai em museu, galeria, que é importante frequentar os meios culturais da cidade. Isso acontece em cênicas também. Pergunta quais foram as últimas peças que você assistiu, qual foi a primeira vez que você teve contato com teatro. Tem esse Olha tipo de só, pergunta na entrevista. o Matheus, o que a Ju está falando é muito importante e fica bastante atento com essa coisa de que a Carol acabou de falar aí, de ir a museu, a estar sempre em contato com a obra de arte que, né? Tipo, do pintor que você tem afinidade, as propostas que você tem afinidade, porque a entrevista, eu acredito que ela seja muito importante, porque ela, eu acho que é 80%. Se, não, se a Carol achar que é muito, mas eu acho que a entrevista ela é 80% para a gente. Porque ali eles conseguem realmente captar o seu. Interesse, o seu real É. interesse, E aí né? ele fala aqui, ó, para apresentar o portfólio, eles valorizam mais as releituras ou criações? Eu acredito que nas artes visuais, acho que depende da Da banca. banca. Mas pelo edital fala muito sobre essa questão de criação, de autoral. Eu acho bem provável que. É porque, na verdade, gente, ninguém é liso, né? Por mais que a gente fale assim, eu tive essa ideia, ou isso veio em mim, por exemplo, praticamente, se eu parasse para me analisar, eu sou muito praticamente uma pessoa que foi formada por Boal e Brecht. Essas são as minhas referências. Né? Então, assim, eu vou me portar muito assim. Quem, por exemplo, fez uma oficina com a Adriana Lodge, que, né, é o nome da nossa cidade, vai ter uma coisa mais Stanislavski, porque é o jeito que ela trabalha. Então, é muito difícil você ser tábula rasa, né? Olha aí a Ju respondendo o Matheus de novo. Valoriza mais criações, mas você tem que ter referências. Não Que é é isso tirado do que, nada. isso, que é isso que você acabou de falar. Tipo, tá, eu fiz isso daqui, mas isso daqui é baseado no pintor tal, que tem esse traço, né? Que é meio que por aí. Outra coisa que eu achava importante falar. Cara, eu acho que a gente já abordou praticamente tudo que era assim interessante. Já estamos indo aí para 45 minutos de live. Eu fico aberta aí se alguém tiver alguma proposta, alguma dúvida. Tô lá preparando a nossa playlist para ter umas referências das músicas. Claro que pode no próximo edital mudar, mas é interessante também saber o que se cobra, o que se pretende, né? Eu acho, Tati, que Sim. a gente já pode fazer o nosso compromisso aqui, que logo analisaremos as obras das específicas, que são três. Ah, eu super topo. Inclusive, é, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, Matheus, o Eu Conto Arte, ele é bem voltado para as visuais. Então, se esse é o seu foco, né, o seu interesse, sempre tem análise de obra das visuais lá. Seria interessante você seguir o Eu Conto Arte, porque a Ju pode te É, dar altas dicas, porque ela também já fez a prova específica do, de visuais. Então, assim, é se cercar. Eu acho que nesse momento, né, é, que a gente está. Primeiro, a gente está nessa pandemia. Segundo, a gente não sabe muito bem. A gente acha, às vezes, que isso é o que a gente quer fazer da vida. E, de repente, a gente não sabe como realmente funciona. Então, é interessante se cercar de pessoas que já fizeram ou que estão fazendo o curso, porque aí você tem uma noção real do que se trata. sim, sim, com certeza. Por exemplo, eu vejo muito a questão as pessoas quando pensam em fazer artes cênicas, por exemplo.
Eu vejo que tem muita gente que acha que artes cênicas é só ator, atriz. E, cara, artes cênicas é um mundo. Por exemplo, só dentro da cenografia, que é um pedacinho, você pode ser iluminador, você pode ser figurinista, você pode ser maquiador. Sonoplasta. Assim, e é uma área, é um trechinho. Então, assim, é bem interessante a gente entender como tem que. Você pode ser dramaturgo, você pode escrever peças, né? E aí, por exemplo, a gente tem professor, a gente tem professor que escreve peça e que é jornalista e que fala sobre o teatro da cidade. Então, é também ampliar o olhar, abrir o olhar para ver que existem infinitas design, por exemplo, que nem a gente falou no começo. Eu posso trabalhar tanto com design, né, de coisas de computador, template, não sei o quê, como eu posso criar um produto, como eu posso criar uma estampa para moda. Eu posso ir para outro caminho totalmente abrangente e interessante. Eu conheço cenógrafo que arruma vitrine de loja e faz umas vitrines maravilhosas. E aí você pode pensar, pô, mas isso aí como é que falam? Isso é arte? É arte e ainda é uma arte que a pessoa está ganhando bem para fazer. É. O lance é entender que as artes elas se relacionam, né? A Carol citou uma prova mesmo em que ele dá um cenário e que a partir desse cenário você precisa criar um outro cenário, né? Você vai criar. Então eu te dou uma referência, a partir dessa referência você cria esse espaço. Então, eu preciso beber nas fontes artísticas, né? Eu preciso ampliar o meu olhar. É isso. E Essa é a dica conhecer. que nós... Isso. E E assim, conhecer. E outra coisa, gente, não dá para ter preguiça de ler edital. Às vezes eu fico vendo assim, ah, mas como é que você consegue fazer e analisar e saber tudo? Tá no edital, gente. Tá no edital. o edital não mente, gente. É, não Não é uma espera. pegadinha, né? Não é uma Não pegadinha de falar assim, ah, eu vou aqui trollar. é. Se Tati, você então, quando bora se despedir para pela primeira vez na nossa vida o Instagram não derrubar a gente desligar antes do tempo. bora. Então, Gente, agradeço muito a participação de vocês. Ju, obrigadão por ter aparecido aqui. Muito feliz. E estamos aí com causa e revolta para o que der e vier e queremos sempre ajudar. O edital é tipo a matriz, o Matheus, o edital é melhor do que a matriz, sinceramente falando. Sério, porque o edital é pontuadinho, fala é, 1.1, 1.2. Não é que nem a matriz, que é aquele texto abrangente, que vai misturando as obras, entendeu? Ele é muito mais direcional. Ele fala, você tem que fazer assim, desse jeito assim. A gente espera que você consiga fazer dessa forma. Tanto é que. E outra dica que eu também deixo aqui é essa: dá uma olhada nas provas anteriores. Porque elas vão seguindo um padrão também. refaça, né? Refaça as provas anteriores, prepara um portfólio legal, veja tipos de portfólio que você pode criar, né? Se permita e vai É, produzindo, porque quanto mais material você tiver, melhor. Quanto mais você treinar, melhor. Quanto mais você exercitar, melhor. Essa é a ideia. isso mesmo. É, e isso, por exemplo, no edital, quando eu falo que ele é bem melhor e ele é objetivo, é quando, por exemplo, você fala, tem 3 peças que você tem que ler. Nós disponibilizamos as peças em tal site. Em vez de você sair correndo atrás do livro, não, lá no edital já está falando, no site tal você vai achar as 3 peças que a gente vai exigir. Por isso que a gente fica falando, né, da ideia assim, lê o edital. Não, e para vocês das matérias, vamos dizer assim, como visuais, desenho industrial, designer e arquitetura, tem os tipos de lápis, tem, por exemplo, material que você tem que levar. Então, isso está no edital.
Se você não levar, por exemplo, tal lápis, você não vai conseguir fazer um traço que é necessário para aquela prova. Então, é muito importante que você leia para você saber os materiais que você tem que levar e sempre, não pode esquecer, num saquinho transparente, igual no vestibular. Outra coisa também, voltando aqui, cara, a gente fala que vai desligar e não desliga nunca, né, Tatiana? Mas Caraca. não, só voltando aqui no edital, é, por exemplo, uma coisa que você pode, porque tem coisas que mudam, isso é certo, material que muda, mas tem uns que, assim, a gente sempre vai saber que vai precisar, por exemplo, lápis 2B. É um lápis que é o lápis que todo mundo usa, o profissional usa. Por exemplo, às vezes é caro ter esse material. Então é interessante também, quando você vê o edital, que você também já pode organizando os seus recursos financeiros para que você tenha a possibilidade. Às vezes você pode até. Isso aí eu estou falando para vários alunos que eu sei, né, que a situação é um pouquinho mais complicada, que pode até pedir de presente. O que você quer de presente? Ah, eu quero o lápis X. E aí você já vai juntando o seu material também. Então, gente, Outra é coisa, isso. Eu rapidinho, quero dizer Carol, tchau, Tatiana. eu só quero falar isso, e aí eu juro que a gente fecha. Olha só, a prova de artes cênicas, tá? A oficina, ela dura até 2 horas. Mas as cenas individuais e a entrevista, elas na verdade, as duas vão durar 20 minutos. Então, você vai ter 20 minutos. Na de música, né, foi como a Carol falou, vai ter as coisas, o edital dentro do próprio edital, mas no teste escrito de música são 4 horas. E o teste prático, 15 minutos para instrumento e até 10 minutos para solfejo e ritmo. Então, assim, Já que você você tem está falando tempo. dessa coisa de tempo, é importante lembrar isso, porque, tipo, não é todo mundo na mesma hora. Então, vá preparado. Aguinha, lanchinho, porque tem vezes que você passa o Isso. dia inteiro, E, dependendo do seu número. Matheus, audiovisuais, o teste escrito prático, ele tem, né, no máximo 4 horas, e o aluno precisa ficar em sala, no mínimo, 2 horas. Então, você vai ter que ficar fazendo a prova, no mínimo, durante 2 horas. E é isso tudo que a Carol falou, dos materiais e que nós falamos. E a gente espera super ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente no Caos e Revolta. Desejos, vontades, analisa tal obra, fala sobre isso, que a gente super adora, tá? E a gente super vai fazer a demanda que vocês trouxerem pra gente. Ah, nossa, eu que fico falando para desligar e fico. Mas só lembrando que uma das coisas que a gente está querendo, alunos, alunas, alunas, por favor, queremos protagonismo de vocês. Então a gente queria fazer algumas lives com a participação de vocês para falar sobre coisas que, por exemplo, por que estudar se a gente nem sabe quando que vai acabar essa pandemia? Essas angústias que giram em torno de quem estuda, de quem ensina. Então fica aí aberto o nosso convite. Quem tiver interesse, procura a gente no direct. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Muito obrigada pela sua participação. Ótimo, Matheus, você vai passar, vai entrar com a gente aqui, daqui a pouco vai estar dando aula com a gente, igual a Ju. Carol, vamos tirar um print, vou tirar aqui, peraí. Dá um sorriso aí pra mim. Tchau, gente. Olha, eu apertei um negócio aqui. Mentira, Tatiana. Eu sei que você pôs o filtro de propósito. Nossa, aquele filtro que só você gosta. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Vou desligar aqui.